Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós é dia de análise e vamos continuar no match de Louis de la Bourdonnais contra Alexander McDonald, mas agora vamos incidir-nos na qualidade de jogo de Alexander McDonald. Eu penso que passei a ideia errada sobre o McDonald ao mostrar apenas vitórias de Louis de la Bourdonnais. A ideia será mostrar alguns vídeos sobre o McDonald. Infelizmente, a nível de material, não há muito material sobre este jogador. Só mesmo, pronto, existem duas partidas contra um indivíduo anónimo em que ele jogou com menos uma dama e a qualidade do jogo é altamente duvidosa, mas felizmente existe muito material do match em que ele jogou contra o Louis de la Bourdonnais e obviamente, apesar de ele ter perdido o match, não perdeu todos os jogos, ok? Portanto, vamos lá a isto. O de la Bourdonnais está a jogar de brancas e o McDonald de pretas. Eu coloquei aqui a vista para as pretas porque eu penso que vai ser muito interessante tentarem descobrir quais foram os lances que o McDonald jogou. Ele, na minha opinião, ele jogou muito, muito bem neste jogo. Mais uma vez, esta partida eu vou fazer a análise também, socorrendo-me um pouco também às notas do Paul Murphy, e que é sempre interessante porque, pronto, sem sombra de dúvidas, também foi um dos melhores jogadores de todos os tempos. Portanto, o La Bourdonnais começou com E4. Evidentemente, na altura, praticamente toda a gente respondia com E5 e segue-se então uma abertura de bispo. Pretas reagem também com bispo. Lá está, hoje em dia mais normal é cavalo F6 ou cavalo C6, mas mesmo assim, pronto, não há problema nenhum em jogar o bispo. Normalmente as brancas continuam esta posição com o cavalo C3, mesmo cavalo F3, mas aqui o de la Bourdonnais seguiu com dama E2. E lá está. Este já era o 19º jogo que eles faziam um contra o outro neste match. E o La Bourdonnais lá decidiu dar o ar da sua graça, boas marinhas, e avançou com dama E2. A ideia foi, eu não digo fugir à teoria, mas inovar um bocadinho, fazer uma abertura um pouco diferente. E é claro que dama E2 é prematuro, mas a verdade é que não vejo grandes problemas neste lance. Talvez cavalo F6 fosse a melhor ideia, que foi exatamente o que foi jogado. Dama E7 talvez também. Portanto, havia aqui uma série de ideias e hoje em dia normalmente isto continua-se com cavalo F3, mas o La Bourdonnais continua com D3, seguindo-se então cavalo C6, C3. Isto agora faz lembrar uma Gioco pianissimo, mas com a dama numa posição esquisita, né? Com dama E2. E agora aqui nesta posição, lá está, o McDonald segue com um lance que, lá está, pode ser visto como duvidoso, mas a verdade é que hoje em dia, portanto, se vocês virem a bases de dados, isto praticamente já estão fora da teoria, não é? Agora vamos analisar isto aqui muito rapidamente. O McDonald jogou então o cavalo E7, mas é importante ver qual é o objetivo das brancas. E as brancas, quando jogam C3, estão a mostrar que a ideia é jogar B4 e eventualmente A4, ganhando algum espaço na aula de dama. Portanto, aqui faria mais sentido jogar A5. Mas bem, ele jogou então cavalo E7, brancas continuaram com F4 e agora o jogo fica a good. Eu acho que vocês vão adorar este jogo porque isto realmente é uma partida espetacular.
É mesmo aquele estilozinho romântico que nós gostamos todos de ver. Portanto, F4, e agora as pretas têm de tomar uma decisão. Ou tomam o peão e correm o risco de ver este peão avançar, ou ignoram o avanço do F4 e seguem com D5. Este jogo não vai ser menos fácil, não é? Isto vai ser uma confusão do caraças. Aqui o McDonald decidiu, a me ver, da melhor forma, porque lá está, neste gambito normalmente nós devemos aceitar o peão, porque lá está, normalmente os gambitos devem ser aceitos, salvo raras exceções, não é? As brancas continuaram com D4 e o que é um lance duvidoso. Aqui é duvidoso, mas não há grandes alternativas. Talvez o avanço E5 fosse mais agudo, porque obrigava as pretas a desistirem do cavalo, parece-me, porque a ideia seria rocar e, por exemplo, depois de F, toma F, a ideia seria jogar cavalo F5 com ideias de ganhar a dama e depois de dama F3, só para terem uma ideia, isto realmente era uma confusão descomunal. Apesar de as brancas terem um ponto de vantagem, as pretas têm muita iniciativa, há muita confusão aqui no tabuleiro, o rei está no centro, não tem perspectivas de fazer rock a curto prazo, portanto, isto seria muito, muito complicado. Agora, voltando atrás, então as brancas não quiseram seguir com este plano e porque não cavalo G6? Em que posição? Portanto, aqui cavalo G6. Assim, marinhas. Aqui perdia material, não é? Porque peão toma e dá cheque. Portanto, a ideia de cavalo G6. Aqui também poderia ser um plano, mas o problema é que F5 é muito chato. Aqui é muito chato o avanço do F5, porque as pretas perdem um tempo e obriga a lances como cavalo F4, por exemplo, e aqui existe mesmo bispo por cavalo, e depois de peão por E5, as brancas estão mesmo muito, muito, muito bem aqui. Lá está. Aqui, provavelmente, o McDonald quis mesmo, pá, simplificar, mas com posições agressivas, porque era assim que o pessoal jogava. O pessoal jogava para a frente. E ele aqui recuou ao bispo, portanto não tenho aqui nada contra. Outra ideia poderia ser avançar o D5, mas claro, o bispo também poderá ser, é uma hipótese. Brancas tomam e agora então o McDonald, lá está, joga D6. Eu penso que o McDonald perdia um pouco pela sua falta de agressividade. Numa altura em que toda a gente atacava, ele jogava as aberturas para a frente e aceitava os gambitos e fazia tudo direito, mas o problema é que esta posição não está a pedir D6. Esta posição está a pedir D5. A ideia é D5. E se o peão toma, então fazemos rock, porque assim, como assim este peão vai cair, o rei está no centro, não pode fazer rock agora, não é? A curto prazo. Portanto, as pretas teriam mais iniciativa e teriam um jogo mais forte ainda do que o que tiveram. Mas lá está, o McDonald jogou D6, D6 é um lance medíocre, mas lá está, ele jogava muito. E agora aqui as brancas também não jogam um lance mais agressivo. Mais agressivo seria bispo E5. Em vez disso jogam bispo D3 e as pretas continuam agora sim com cavalo G6, porque agora já não existem aquelas ameaças que existiam há pouco. Portanto, nós temos aqui o McDonald a assistir, não é? E então as brancas continuam com bispo E3, que é pronto, o melhor lance, e isto segue-se de roque, H3 e depois de torre E8, criando pressão aqui no peão. A posição continua com cavalo D2, dama para E7. Lá está, havia lances mais fortes. Por exemplo,
E porque não D5? Eu continuo a dizer o mesmo, porque o problema por exemplo, do avanço deste peão é que existe mesmo o cavalo puro. E depois de D toma, torre toma e pronto, e as pretas vão buscar então o bispo, ficando em vantagem. Portanto, o McDonald realmente podia ter atacado mais. Aqui desperdiça a vantagem. Brancas fazem rock longo e atenção, se acham que este jogo já está, boas Nicolau, está tudo, e se acham este jogo maluco, isto ainda não é nada. Este jogo vai ficar todo partido. Uh, as pretas optam pelo lance mais forte, C5. E lá está, C5 é um lance assustador, não é? Porque nós estamos a ficar aqui com o peão em D6 débil, a nossa estrutura não é propriamente das mais fortes, mas a verdade é que isto cria alguns problemas às brancas, uma vez que as brancas fizeram um rock longo e depois de abrir esta coluna o rei vai ficar exposto, não é? E aqui o La Bourdonnais continua com rei para B1, o que vai revelar-se como sendo um erro. Preferível seria desenvolver, não é? Normalmente é boa ideia desenvolver as peças, portanto, cavalo para F3 e depois de peão por cavalo e essa posição, lá está, é favorável às pretas devido a E6, mas há muito jogo pela frente, não é? Até porque este peão aqui está fraquinho, não é? Mas bem, o La Bourdonnais então fez um lance que até a maioria dos jogadores penso que faria o mesmo, que é proteger, garantir a segurança do rei. E agora, então, o McDonald segue com C puro, brancas continuam com também C puro, e as pretas agora decidem que para a frente é que é caminho, vamos a isso. A5. Não é um erro grave, mas lá está. Quanto mais peças, melhor. Bispo D7 seria também uma boa ideia. E brancas continuam com o cavalo em F3. E agora temos Bispo D7. Continuando então o desenvolvimento. E vem aí a festa G4. Eu agora vou sugerir que, lá está, isto ainda não há táticos, ainda não há grande. Lá está, a confusão agora é que está a começar, mas eu vou sugerir para quem está a assistir no YouTube e mesmo quem está a ver em direto que pensem um pouco nesta posição e, e pensem qual seria a vossa estratégia se estivessem a jogar de pretas. Podem pausar o vídeo se quiserem, malta do YouTube, e eu vou aguardar então 5 segundinhos e vamos ver se vocês então seguiam com o mesmo plano do McDonald. Bem, se optaram por defender, então jogaram da mesma forma que o McDonald. O McDonald jogou H6, mas H6 não faz sentido, ok? Aqui o que é que faria mais sentido? Faria mais sentido, por exemplo, criar alguma pressão aqui no peão que está em E4. Por exemplo, o plano Bispo C6 seria sempre uma boa ideia, uma vez que este peão está débil. E o problema é que, sim, os reis fizeram roque para lados contrários. Também é verdade que isto vai ser uma corrida de peões. Mas o problema é que o ataque das pretas é mais lento que o ataque das brancas, muito devido à presença do bispo em B6. E portanto, já que o ataque é mais lento, então faz sentido. Sim, nesta o McDonald ganha, Nicolau. Portanto, faria mais sentido criar pressão aqui então no peão central. Mas o McDonald jogou H6 e, digamos, meteu-se a jeito, não é? Porque agora eu penso que todos jogavam G5 e G5 é complicadíssimo para as pretas. Na verdade, eu vou só mostrar o que é que o La Bourdonnais fez. O La Bourdonnais preparou com a Torre em G1. E Torre G1 é um erro grave. Já vamos ver a seguir. Agora, vamos ver. Se as brancas tivessem avançado
G5. Isto estaria perdido para as pretas, porque H toma, depois H toma, e este rock está aberto, não é? Agora nós temos, por exemplo, o cavalo D5, numa de desespero, para ir atrás da peça, mas o problema é que isto continua com o cavalo C4 e as brancas têm as peças das brancas têm uma mobilidade enorme e isto estaria muito mal para as pretas. Como conseguem ver, estrutura de peões de partida, temos aqui este peão fraquíssimo, que vai cair mais cedo ou mais tarde, o roque também está aberto. Bem, isto estaria muito, muito mal para as pretas. Mas a verdade é que o La Bourdonnais preparou com torre em G1. E agora o problema da torre em G1 é que se as pretas tivessem feito um melhor lance, que por acaso não fizeram, que era, lá está, novamente o bispo em C6, isto estaria já ganho para as pretas. Mas as pretas decidiram que iam continuar com A4. E agora, G5, começou a festa. E agora já está com aquele aspecto de lá está, de corrida de peões. Epá, boa sorte, Marinhas. Amanhã, claro que sim, amanhã eu vou estar online outra vez, ok? Depois, se quiseres ver o vídeo, podes ver no YouTube, Marinhas, ok? Grande abraço. Continuando, portanto, temos aqui o G5 e agora a ideia do G5 é mesmo partir tudo. E as pretas aqui jogaram o único lance, né? H toma G5, continuado por Bispo toma G5, e aqui as brancas estão melhor, não é? Salta à vista que o ataque das brancas é mesmo rápido, e agora nós temos A3, continuando então com, lá está, com o avanço de peão para ver se dá para abrir o rei, e o La Bourdonnais continua com B3, o que é um erro. B3 é um erro, porque não há necessidade de perder tempos com esse avanço, não é? Porque as brancas podem jogar cavalo de C4, e este cavalo de C4 ataca simultaneamente o peão e o bispo. Ou seja, brancas ganhavam material e as pretas não tinham qualquer tipo de contra-jogo a partir deste momento. Mas lá está, o La Bourdonnais avançou o peão, entrou em stress, provavelmente, e agora as pretas jogam finalmente o bispo para C6. Isto aqui agora já é tarde, porque se as brancas continuam com H4, H5, bem, isto está perdido para as pretas. Mas as brancas jogaram torre G4. Este deve ser dos lances mais criativos que havia nos últimos tempos. Torre G4, o que é que passou pela cabeça do La Bourdonnais, não é? A ideia é simples, é que este cavalo não pode capturar a torre, porque senão o bispo toma a dama, e de resto é só isso. Eu acho que é um lance mais bonito do que funcional, porque agora as pretas podem continuar com dama E6, que é um plano, pode ser, por exemplo, torre para A5, também é uma ideia, o bispo a A5, que foi o que foi jogado, com a ideia de trazer mais peças para então o ataque. E as brancas continuaram com H4 e este jogo está muito, 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 muito maluco. Boa, xinxin, está tudo. E portanto, as brancas continuam com H4 e lá está. Novamente, eu faço a sugestão. Se vocês querem trabalhar a estratégia, vocês que olhem para esta posição e pensem, se estivessem de pretas, o que é que vocês jogavam aqui? Lá está, este é um jogo com quase 200 anos, não é? Portanto, a maioria dos planos que foram jogados fogem aos planos mais fortes. Mas também, pá, não podemos censurar, não é? Porque isto realmente, eles jogavam bastante para a altura em que foi. Esta posição continua com bispo, toma, então D2. Se pensaram em dama E6, dama E6 também era muito, muito forte. Ainda era mais forte, ok? Porque o problema para as brancas é que as brancas não podem avançar o peão. Porque se as brancas tentam dar o duplo, agora existe cavalo puro. E bem, isto aqui perde material, porque se este peão captura, evidentemente
que existe dama, toma, torre, ok? Ganham de material. Mas lá está, ele não jogou isso. Ele capturou então D2. Isto continua com cavalo por D2. E depois de torre para A5, que lá está também é uma imprecisão. Melhor seria novamente dama E6. As brancas poderiam ter ganho se tivessem jogado dama para F3. Mas avançaram H5. Para terem uma ideia, a cada lance que eu mostro, nós temos oscilações de 2 pontos de diferença. Ou seja, as brancas têm a oportunidade de ficar com 2 pontos de vantagem, desperdiçam, e quando desperdiçam, as pretas ficam com 1 ponto de vantagem. Ou seja, isto é realmente uma maluqueira, não é? Este jogo. Mas continuando. As brancas avançam então H5 e agora as pretas continuam da melhor forma. Torre toma bispo, lindo, 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 lindo. Lance espetacular das pretas. Isto continua com torre toma G5 e agora, lá está, cavalo F4, fantástico, atacando simultaneamente duas peças. As brancas retaliam da única forma, pelo menos, e agora temos cavalo toma bispo e as brancas, em vez de jogarem torre de H para G1, as brancas cometem então aqui um erro que vai revelar-se como decisivo. Aqui, segundo o Morphy, se dama toma D3, só para mostrar, se dama toma D3, então esta posição estaria perdida devido a cavalo por torre toma G7, rei toma, rei toma, torre G1 e agora rei para H7 e esta posição estaria completamente ganha para as pretas, ok? Lá está, grande monstro a analisar, não é vocês? Voltando aqui atrás, mas lá está, as brancas jogaram D5 e agora pretas continuaram com cavalo por D5, novamente não é o melhor lance, aqui seria melhor bispo B5 com vantagem decisiva para as pretas, não vale a pena complicar. E agora as brancas continuam com torre em G1 e que segundo o Morphy foi muito bem jogado e que segundo o Morphy esta posição é crítica para os dois lados. Lá está. Vamos olhar bem para esta posição. Nós vemos que as pretas estão a ameaçar capturar aqui o peão em G7. Por outro lado, as brancas, aliás, estão a ameaçar capturar o peão em G7. Por outro lado, as pretas têm dois cavalos fantásticos e a segurança do rei branco está comprometida. Sugestão, pensem um pouco aqui nesta posição. Se estiverem a ver no YouTube, coloquem no pause e tentem descobrir então qual é a melhor forma de continuar esta posição. Se disseram cavalo C3 cheque, então descobriram realmente o que foi jogado pelo McDonald. E agora, lá está. As brancas jogam rei para A1 e as pretas continuam com bispo por E4. E agora esta posição já não tem remédio nenhum para as brancas, porque as brancas tomam H7, rei foge para H8, e o problema é que não há mais cheques. Posição linda, não é? Portanto, o rei está exposto, mas não há cheques. Não pode jogar por lado nenhum, mas o problema é que a dama também não tem cheque. Portanto, aqui o La Bourdonnais continua com dama G3, mas o problema é que agora existe este lance, mas ainda havia um mais forte, porque este aqui, na verdade, perde. É bonito, mas não resulta. O lance mais forte era dama F6 e nós estamos a ameaçar um descoberto. Cavalo sai, isto acaba muito mal para as brancas, não é? Mas a verdade é que o McDonald, ao jogar isto, podia ter perdido o jogo. Sugestão, novamente, coloquem no pause e tentem descobrir como é que as brancas podiam ter ganho esta posição.
Se disseram torre H7, cheque, ou mesmo H toma bispo, então acertaram. Se as brancas tivessem jogado isto, as brancas teriam ganho. Porque agora, se o rei captura, então H toma com cheque, e depois de rei H8, então isto vai acabar muito mal, porque peão toma e existe ameaça de mate. A outra ideia seria semelhante. Se peão toma, agora, por exemplo, vamos assumir um lance normal, tipo rei captura torre, isto continuaria com peão por, e agora, por exemplo, se rei captura, já existe mate em 2, porque existe dama G6, rei F8 e dama G8 mate. Ou seja, uou. Mas lá está, as brancas não jogaram isto. As brancas continuaram com. As brancas continuaram com isto. Epá, é vocês. Eu por acaso pensei que o Labourdonnais tinha continuado de outra forma, mas bem, falha minha. Então, as brancas capturaram mesmo, o que significa que esta derrota ainda, bem, foi uma derrota pior do que eu pensava. Portanto, o McDonald agora aqui está completamente perdido e faz um lance desesperado. Joga dama para E1 com cheque. E lá está. As pretas, quem olha para isto diz: a sério, as pretas não têm nada? Então o que é que as pretas têm? A ideia das pretas é muito simples. Bem, eu não vou explicar, mas o único lance que as brancas têm é o lance cavalo B1. Se as brancas não jogarem cavalo B1, levam sempre mate. Isto porque a ideia, que eu vou mostrar a seguir, a ideia é torre toma dama, e depois de torre toma, dama toma, agora existe cavalo por, torre cheque, rei foz, peão, rei toma, cavalo, e agora é mate imparável, e acaba o jogo. O McDonald concretizou isto de uma forma magnífica, linda, linda, linda. Como é que este gajo viu um tático tão longo, não é? É espetacular, é lindíssimo. Mas a verdade, na verdade, é que após este lance, se as brancas jogam cavalo B1, as pretas podiam, já podiam desistir, porque agora não há nada, não é? Porque a única hipótese seria dama por dama, não é? Portanto, troca, dama por dama, e depois de, por exemplo, torre H7, rei foz, isto agora, peão por, e isto está ganho para as brancas, porque rei captura, torre cheque, que maluqueira, e isto está ganho para as brancas. Lá está. É um jogo impróprio para cardíacos, porque, lá está, repetindo aqui, esta linha realmente não era uma linha fácil. Claro, havia outras continuações, mas esta seria a mais artística de vencer este jogo, ok? Eu vou só, então, agora fazer como nós normalmente fazemos nas análises, vou fazer então a comparação com o engine do chess.com e vamos ver então qual foi o nível de jogo do McDonald e o nível de jogo do Labourdonnais. Portanto, vou colocar aqui rapidamente no modo de análise. E portanto, ele está a demorar aqui algum tempo a fazer a análise. E lá está. Aqui não aparece, mas o Alexander McDonald neste jogo teve uma precisão de 93%. Ou seja, lá está, é um nível muito elevado. Enquanto o Labourdonnais, coitado, devido aos blunders sucessivos que cometeu, teve uma classificação de apenas 72%. Só recapitulando, sem análises, só para verem então novamente o jogo. Este jogo é efetivamente um jogo muito, muito bonito. Aqui alguns lances secundários, lances que já não são feitos hoje em dia, mas lá está, eles já tinham feito 19 jogos, por isso é compreensível
que também já estivessem a generar um pouco e a fugir um pouco aos planos principais. Aqui o McDonald então engana-se e as brancas estão ganhas. Existem mil e uma formas de ganhar esta posição para as brancas, mas as brancas vão falhando sucessivamente e inclusive nesta posição isto ainda está ganho para as brancas, mas as brancas falham desastrosamente e agora as pretas têm um mate lindíssimo com 2 cavalos, ok? Bem, malta, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu, dentro de alguns minutos, 5 minutos, mais coisa, menos coisa, vou fazer mais uma live stream para quem quiser acompanhar através do Twitch. E amanhã a ideia será então voltarmos aos nossos táticos. Vamos continuar a sofrer com os mates em 2. No início, mates em 1, aquecimento, e depois então seguimos para os mates em 2 do livro de Polgar, que é para ver se nós então evoluímos todos. Ok? Bem, malta, grande abraço e até já.